Você sabia? O óleo Strong é da New Connect Cosméticos? Assim como o leite moça é da Nestlé, o miojo é da Nissin e a Sprite é da Coca-Cola. O óleo Strong tem sua força na New Connect. O óleo Strong para as pernas, nosso carro-chefe, está entre os nossos mais de 160 produtos que vão desde perfumes, shampoos até suplementos alimentares. Estamos no mercado desde 1994 com o verdadeiro óleo para as pernas Strong. Conheça alguns dos benefícios. Elimina dores e previne contra varizes, além de ser um descongestionante venoso. Trata vasos, má circulação, atenua celulite e flacidez. Previne flebite e estrias na gravidez. Pode ser usado como veículo em massagens corporais e drenagem linfática. Pode ser usado para diversos tipos de problemas como luxações, conduções, entre outros males. E é por isso, pensou em óleo para as pernas, pensou Strong, pensou New Connect Cosméticos. Agora mesmo? Com a New Connect, esta oportunidade é real. Nossa loja virtual está disponível para você sem nenhum investimento inicial. E sabe o que é melhor? Você pode ganhar até 20% de lucro indicando nossos incríveis produtos. Imagine não precisar pedir dinheiro emprestado para ninguém, mas sim começar a divulgar os nossos produtos e em pouco tempo conquistar uma renda extra de R$300 a R$800 por mês. As possibilidades são reais e a New Connect está aqui para te apoiar. Agora é a sua vez. Clique no link abaixo para começar hoje mesmo e transforme seu tempo livre em oportunidades de renda extra. Fala galera, iniciamos aqui agora o Newcast mais bonito do Brasil, meu amigo. E estamos aqui hoje com um assunto extraordinário, fora da curva, excepcional, que é o assunto da oratória. É o que todas as pessoas necessitam. Então pega o link, manda pra geral, a nível mundial, pode espalhar com força, meu amigo. Porque esse assunto você vai conseguir ajudar muitas pessoas. Então vem com a gente que é sucesso. É isso aí. Hoje o nosso convidado é o professor Álvaro Bruno. E ele vai falar um pouquinho sobre as palavras que conectam. Olha esse tema, gente. Como desenvolver uma comunicação eficiente e inspiradora. Então, você empreendedor New Connect, você que é empreendedor e não faz parte da New Connect, é para você também. Então, manda este link para geral, assim como disse o Cleiton, hein? Então, o assunto hoje é de suma importância para você alavancar os seus resultados. Então, eu quero passar a bola para o nosso amigo, o professor Álvaro Bruno, para que ele possa se apresentar e contar um pouquinho a respeito da sua história e logo depois a gente entra na pergunta tema. Olá a todos que estão aí, telespectadores, Deus abençoe a vida de cada um, seja bem-vindo. Eu sou o professor Álvaro Bruno, também pastor
teólogo, estudioso da Bíblia, mas hoje nós viemos especificamente falar de oratória, falar um pouco de comunicação, leitura, significação de histórias. Então esse será o nosso tema. Então fique atento, preste atenção e guarde. Se você puder, pegue um bloco de anotações ou um caderno, vai escrevendo as ideias. Isso é muito importante, inclusive é um hábito que a gente precisa desenvolver. Tá? Tudo que você ouvir, pequenas histórias, ilustrações, frases de efeito, vai anotando, vai criando o seu acervo, porque isso vai te ajudar na hora de vender, na hora de se apresentar, na hora de mostrar o seu produto. Isto é fundamental. A gente costuma dizer, né, que o papel e a caneta é mais eficaz do que qualquer massa encefálica. Exatamente. Tudo que a gente ouve e mesmo muitas coisas que a gente vê, a gente esquece. Agora, no papel, ali está registrado. Então, vai passando o tempo, você vai revisitando suas anotações. E vai relembrando. E vai relembrando e vai reaplicando, porque, de repente, uma frase hoje, aí você pode usar daqui a 10 anos, adaptada àquela realidade. Então, isso é muito importante. Legal. Tá? Nós trabalhamos na educação desde 1991. Eu sou professor de português e inglês. Nos últimos anos, a minha ênfase foi mais na língua portuguesa. Trabalhamos para o governo de São Paulo, né, o governo estadual de São Paulo, e temos uma experiência razoável, né? São mais de 30 anos né, na educação, sala de aula, lidando com jovens, com adolescentes, lidando com os temas da atualidade, porque querendo ou não, você precisa estar informado o tempo inteiro do que está acontecendo, né? Nas mídias, nas vendas, na política, que é outra coisa importante. A pessoa que vende, a pessoa que se apresenta, a pessoa que lidera, ela precisa estar informada. Tá? Você não pode, por exemplo... É porque na venda não entra só o assunto do seu produto, né? Não, Às tem vezes que haver conexão. Você tem que saber, por exemplo, o que aconteceu no avião esses dias que está todo mundo falando. Mas eu não sei, eu não ouvi. De que lado você está das 3 personagens principais da história que aconteceu no avião? Não, mas tinha personagem. Quer dizer, como é que você vai vender se você não está atualizado? Cara, não sabe o que está acontecendo no mundo, no teu estado. Precisa saber. Professor Álvaro, e ontem eu estava numa call com a Lucinha, com um amigo meu, e ele falou exatamente isso, cara. Ele falou o quê? Eu fui vender para um cara, há muito tempo eu queria fazer essa venda para esse cara, e ele não me dava atenção, ele não me dava vazão. E chegou um momento que ele me deu vazão. Aí uma pessoa me ligou e falou, fulano vai falar com você. Quem é o fulano? É o fulano de tal? É o fulano de tal. Então, beleza. Ele falou que desligou, marcou a reunião uma semana depois. E o que ele foi fazer? Estudar o camarada. E ele viu que o cara gostava de moto, corrida de moto no autódromo de Interlagos. O que ele fez? Ele foi lá e comprou uma motinha e deixou dentro da bolsa dele. Quando ele chegou na reunião, ele tirou a motinha e falou, trouxe uma motinha pra você. Ele, como é que você sabe que eu gosto de moto? É o que a gente tá falando aqui, não é verdade? Pensa se alguém falou de negócio depois disso. Fechou o negócio sem falar de negócio. Exatamente. Eu tive um professor, um pastor, um dos maiores teólogos do Brasil, ainda está vivo, está beirando os 90 anos. Para vocês terem a importância dele, ele pregou no dia da ele pregou no dia da promulgação da Constituição de 1988. Meu Deus. Ele foi o pregador oficial. Então estava lá Ulisses Guimarães, estava lá toda a nata da sociedade brasileira, da política, estava lá. E ele falou que uma vez ele foi visitar o marido de uma membra lá da igreja, que não era crente, mas ele era torcedor de um determinado time, que eu confesso que eu não lembro agora se foi no Rio, deve ter sido Flamengo ou Fluminense, enfim.
Vamos que falar ele que é o fez? Botafogo, já que a gente está na qualidade, né? O Botafogo tá com tudo, é time de sofredor, né? Estrela solitária. Para de sofrer, para de sofrer esse Parou, ano. agora foi Aí Brasileirão, Libertadores, então... Tá engolindo tudo. Quando no domingo eu fui para a igreja, sem querer desviar muito o assunto, quando eu voltei, a primeira coisa que eu fiz foi entrar no Google, para saber quem tinha sido campeão brasileiro. Eu falei, eu tenho que saber, se E foi com um a Palmeiras, menos, se hein? foi E com um a menos. Botafogo, com um a menos. Com um a menos. Tá, eu O não cara foi assisti, bruto, esse cara não foi bruto. deixei de ir para a igreja para ver jogo, mas tinha que saber. E aí o que ele fez? Esse pastor foi conversando com a membra da igreja, ela falou, não, ele gosta do time tal, não sei o que, fez a mesma coisa que você falou. Ele foi lá, deu uma pesquisada no time, descobriu a escalação do time, decorou os nomes e Isso pá, é fatal. e foi visitar. Chegou lá, o camarada pensou que ele ia falar de Jesus, de evangelho. Não, foram conversar do Flamengo, hipoteticamente, né? Não sei qual é o time. E aí ele falou da escalação do time, e falou da escalação de outros times anteriores e tal. E o camarada falou, rapaz, adorei esse pastor. Eu vou. Vou na igreja dele, não precisou falar nada de Jesus. Entendeu? E lá ele ouviu o que tinha que ouvir. Lá que era ele ouviu importante. realmente o que precisava ouvir. É Então é muito importante, eu acredito, quando eu estava vindo para cá, eu pensei nisso, a pessoa que vende hoje, principalmente hoje em tempos de mídias sociais, ela precisa estar conectada com o seu tempo, com a linguagem do seu tempo, com as pessoas, com os fatos, tá? Com o que é real, o que não é real. Ela precisa saber o que está acontecendo. Porque, igual você falou do camarada da moto, de repente o cara não quer falar. A gente tem que pensar o seguinte, quem compra, ele é o protagonista. Quem vende só finge que é o protagonista. Você chega ali para vender o óculos, só que você é simplesmente o vendedor. O protagonista é quem vai comprar. É essa pessoa. Então, essa pessoa quer falar dela, ela quer falar das ansiedades dela, do que ela pensa, do que ela acha. Então, você tem que aprender a ler o seu comprador. Eu costumo falar seu que a venda é uma amizade. Cara. Exatamente. Ninguém compra de uma pessoa desconhecida. Não. Você pode não conhecer, mas se você naquele momento você criar esse vínculo e o cara olhar e falar, que cara bacana, Tem que gostei ter desse conexão. cara. Ele Você compra, tem que criar essa conexão. ele não quer comprar a bala, mas ele compra porque ele gostou de você. A venda é isso. Exatamente. A A venda é venda ela tem uma carga emocional, a compra e a venda tem uma carga emocional muito grande, né? E tem pessoas que aprendem a vender, mas às vezes não sabe se comunicar, não sabe se conectar, né? Precisa aprender a falar, precisa aprender a contar histórias, tá? E aí vem outra questão que é a leitura. É muito importante as pessoas lerem, tá? Quanto mais elas lerem, é melhor. Estávamos no carro discutindo sobre o crime organizado em São Paulo, Rio de Janeiro, no Brasil, e aí eu comecei a citar alguns livros, né? Algumas, como é que a coisa foi chegando nesse ponto, que a pergunta era, hoje está pior ou menos pior do que antigamente? Falei, não, tá pior porque nós estamos num outro tempo, num outro mundo, mas a gente foi contando a história para criar a conexão. Tá? Então é importante ler. A leitura, eu costumo dizer que ela é melhor do que Guaraná Antártica. Ela abre a sua cabeça de uma tal maneira que você vira outra pessoa. Entendeu? Para desbloquear, para qualquer pessoa se desbloquear, ela precisa ler. E esse é o grande problema Esse- do Brasil. Esse é o Porque nós não grande temos o problema hábito. nacional. Nós não temos o hábito de Nós não temos incentivo do governo. Quando você tem um líder maior que diz que nunca leu nenhum livro na vida matou. e chegou lá onde ele chegou, o que a criança e o Eu preciso adolescente ler. fala? Eu não preciso ler. Sim. Se eu tiver que ser presidente, eu vou fazer algumas maracutá, eu vou chegar lá. Entendeu? Não tem um incentivo. Ah, se eu tiver a perninha torta e souber dar uns dribles, eu viro um Neymar da vida. Então, para que eu vou ler? Só que não é todo mundo que tem a perninha torta, não é todo mundo que tem essa habilidade, não é todo mundo que tem uma voz linda, maravilhosa para cantar.
e assim sucessivamente. Eu tenho um pastor que ficou 16 anos na Inglaterra. E ele falou que lá, meu cara, a cultura é leitura. Você não vê ninguém com a cara no celular. Você entra dentro do trem, Do no metrô, é todo mundo com a cara no livro, no jornal. Também. No jornal é leitura 100%, entendeu? 100%. Mas aí você vê que são pessoas que estão mais avançadas. Mais evoluído. Pela leitura. A Mais leitura é algo extraordinário. Eu aprendi mesmo a pegar isso com força no marketing de rede. Por isso que eu falo que o marketing de rede é extraordinário, porque eu também não lia. Mas quando eu entrei no marketing, um líder meu falou assim: se você não lê, você vai ter um problema. E sério. Eu, que problema? Você vai começar a crescer, você vai fazer palestra para 1.000, 2.000, 3.000 pessoas e você não vai ter o que jogar naquela Conteúdo. plateia. Não vai ter conteúdo. Você não vai ter. Exatamente. Você vai ter advogado, vai ter policial, vai ter professor, vai ter Pessoas de alto dentista nível. sentado lá. É. E para te ouvir, eles vão ter que ouvir sair de você algo interessante. E Exatamente. foi onde eu comecei a meter a cara no livro. Por exemplo, todo empreendedor e toda pessoa que vende, ela tem que ler Og Mandino, o maior vendedor do mundo. O primeiro livro que a minha mãe leu. Esse livro sabe? Ah, mas eu tenho dificuldade. A gente lê É, na biblioteca da não é, Se você pegar uma semana, você mata. Se você, por exemplo, eu tenho dificuldade de fazer amigos e tal. Eu tenho um livro do Dale Carnegie maravilhoso. Como fazer amigos e influenciadores. Eu nem combinou isso com ele, não, meu pessoal. Cara, são livros assim básicos. Eita, Outro, Time is Money, Tempo é Dinheiro, do Norman Vincent Peale, né? São livros que eu, quando era adolescente, na faixa dos 12 a 16 anos, eu tinha que ler, o que caía na minha mão, que é um outro problema do nosso país, a questão do preconceito. Eu não leio. Eu lembro que quando o Bispo Macedo lançou nada a perder? Caboclos, Orixás... Orixás, Caboclos e Guias. Isso. Eu peguei, comprei o livro e fui ler. Aí o pessoal da minha denominação, você vai ler? Falei, vou, ué. Qual o problema? Eu tenho que saber sobre esses negócios aqui, sobre expulsão. Eu quero conhecer isso aqui, eu quero ver como é que é o pensamento desse teólogo aqui, dessa enorme denominação. E fui ler. E lendo outras coisas também. Então, qual é o ponto aqui que eu quero destacar? Não pode haver preconceito com relação à leitura. Por exemplo, eu sou evangélico, eu não vou ler Paulo Coelho. O que tem a ver? Não, mas ele é... Não sei. Rapaz, um dos livros mais lindos que eu já li chama-se O Alquimista, do Paulo Coelho. É uma história de vida. Então, a gente precisa ler. Não, mas ele é bruxo. Com perdão da palavra, que se dane que ele é bruxo. Eu não estou interessado na religião dele. Estou interessado no livro, na leitura, na mensagem que é passada. Então, nós não podemos ter preconceito. Tá? Se a gente conversar com qualquer especialista de qualquer área, médico, advogado, todos eles leem a Bíblia. Porque a Bíblia é o manual número 1. Todo mundo tem que ler. É lógico que quem serve a Deus, quem crê em Jesus, vai ler a Bíblia de uma outra maneira, de uma maneira correta. Tá? Eles vão ler a Bíblia porque todo o princípio de lei, o direito romano, a medicina moderna, tudo passa pela Bíblia. E tem pessoas que o marketing, isso que nós estamos tratando aqui, de marketing digital, de vendas, está na Bíblia. Então a gente precisa ler a fonte. A fonte da Bíblia é essa. A fonte de tudo na vida é a Bíblia. Então tem que se ler a Bíblia. Mesmo que você leia sem uma intenção religiosa. Como se fosse história, né? Mas leia, que é um livro fundamental para toda a humanidade. É o best-seller de todos os tempos, é a Bíblia. Então a gente tem que ter uma Bíblia, tem que ler, tem que comprar e por aí vai. Desculpa. Professor Álvaro Bruno, uma vez eu ouvi dizer que a língua é viva. Isso é verdade? É verdade. Ela é viva e ela sofre a evolução. As pessoas evoluem, a língua evolui junto.
E existem vários níveis de linguagem que a gente precisa, como vocês falaram, né, que você vai falar para um público de 1000 pessoas, ali você tem um grupo extremamente heterogêneo. Você vai ter desde a pessoa mais simples, que tem, às vezes, um ensino fundamental básico, até um pós-doutorado. Sim. E aí, se você usar, você foi enganado para essa plateia, achando que vai falar só para pessoas que têm um nível cultural baixo ou médio, esse grupo mais elevado você vai perder. Porque a sua linguagem está sendo voltada só para aquele grupo básico e médio. Sim. Então você precisa aprender a usar os níveis de linguagem. Que a linguagem ela é viva, e ela é viva principalmente para cada área do conhecimento. Então, você tem a língua viva dos médicos, a língua viva dos advogados, a língua viva dos compradores, vendedores, empresários. Cada área e cada segmento da sociedade, ele vai usar a língua de uma maneira. E você precisa estar conectado para saber se você está chegando lá, se você está alcançando. E isso a gente faz em oratório observando, que é um outro problema. As pessoas precisam olhar, elas precisam observar com quem ela está falando, qual é a mensagem que ela está reverberando de volta para você. Que é para você ir mudando. De repente você me olha, eu vejo uma interrogação. Então eu falo, rapaz, eu acho que ele não está entendendo. Aí eu já dá tempo de eu mudar. Não, deixa eu usar uma outra linguagem. Eu quis dizer assim, assim, assim. Aí ela lá, ela fez um sorrisinho assim no meio do cano da boca. Ih, ela está meio que debochando. Aí eu já vou levando a minha mensagem para poder consertar aquilo ali. Eu estou perdendo ela. Você tem que usar. Identificar. Exatamente. E você tem que observar. É lógico que quando a gente fala um público de 1000 pessoas, às vezes você não vai conseguir enxergar a última pessoa lá na última cadeira, entendeu? Mas o ideal é que você esteja de tal maneira que você consiga ver até as últimas pessoas. Aí também já entra uma questão de experiência com pessoa que está começando, entra tudo isso. Porque se pegar um palco, uma pessoa que está começando, ela muitas das vezes, eu até falo, em treinamento eu já falei, você tem que pegar as 2 cadeiras da ponta e as 2 cadeiras da ponta lá no fundo. Isso. E olha para os 4 pontos, para você não ficar olhando só aqui e as pessoas entenderem que você está olhando só para aquele grupo de pessoas. Então olha para os 4 pontos. Mas agora quem já tem a experiência vai olhar para os 4 pontos e vai olhar em todas as faces. Exatamente. Justamente para identificar o que eu estou falando. Para mandar essa mensagem para aquele público. Vamos supor, a pessoa de número 613, ela tem que falar, nossa, ele olhou para mim. Nossa, eu sou importante aqui. As pessoas que estão na plateia, todas elas têm que se sentir acolhidas. Ou pelo seu olhar, pela sua palavra, né? De repente você conjunto, né? É um conjunto. Você viu que o Alan estava falando no carro, que ele foi numa palestra, e eu tava palestrando lá, e depois eu desci e fui lá falar com ele. O cara veio falar comigo. Isso. Como se fosse o artista. A coisa exatamente. Né? Mas por quê? É a identificação, né? Diferente daquele outro que você foi dar entrevista lá, e ele xingava todo mundo, gritava com todo mundo e desmerecendo o entrevistador. E quando aconteceu a entrevista, ele falou lá, pai. Não era nada do que eu pensava. Estourou. Exatamente. Então é isso, é identificação, né? Então tem muita experiência nisso também. Tem que ter. Essa técnica que o Cleiton trouxe de mapear o lugar onde você está fazendo uma palestra e nesses pontos, funciona? Funciona. Ótimo. Tudo que você usar para atrair atenção e para ganhar a sua plateia, inclusive a memorização, o plano de memorização. Por exemplo, vou falar para 1000 pessoas. O ideal, a gente ensina isso no curso de oratória, você ir lá antes, você conhecer o local, você fazer um plano visual daquelas 1000 cadeiras que estarão ocupadas, tá? E fechar os olhos, imaginar que vale tudo. Mas você está ensinando que, como se diz, eu tenho que ficar visualizando. Ué, a gente faz isso o tempo todo. Quando você quer se relacionar com alguém, você visualiza na sua cabeça o modelo, o tipo de cabelo, né? Outro dia teve uma encrenca por conta desse negócio de cabelo, né? Uma mulher perdeu
o namorado para outra, a outra era morena de cabelo, né? Cacheado. Cacheados, e essa mulher perdeu tudo. Ela perdeu emprego na Band, ela perdeu público, perdeu seguidores, porque ela foi falar da cor da menina de maneira preconceituosa e do cabelo. Então, quer dizer, olha só, aí você, igual no Fantástico Domingo, a mesma coisa, a pivô de toda essa encrenca do avião, digamos assim, tá? Foi a que gravou, que ela queria gravar para poder arrebentar com a menina, com a tal da Jennifer, né? Que tava lá. Contrário. E deu efeito contrário, entendeu? E aí ela estava no Fantástico pedindo perdão, pedindo desculpas, que não era essa a intenção. Só que lá no vídeo ela fala que era essa a intenção. Ela queria que todo mundo visse a cara da mulher que não deu lugar para a criança. Como se ela tivesse a obrigação de dar o lugar para a criança. Então veja que o problema que você falou da nossa falta de leitura, de falta de leitores, falta de interesse em ler, é o que gera o feminicídio, é o que gera a violência, é o que gera esse policial que acha que pode pegar o outro pela calça e jogar no rio, porque o cara não parou na hora da abordagem. Tá? É o policial que acha que pode pegar para fazer bico, ganhar do governo e chegar lá e dormir na viatura, em vez de estar fazendo a ronda, em vez de estar cuidando. Então, tudo isso tem a ver com falta de leitura. Eu vi um estudo um tempo atrás, um vídeo de um estudo que falaram que a leitura da Bíblia, ela acalma o cara 100%. O cara que é estourado, explosivo, ignorante, é por falta de leitura. Mas não só a Bíblia, que nem um livro do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Para quem não sabe, ele é um pastor. Isso. E esse cara é protestante norte-americano. E o livro dele é de cabeceira de cama. Então é um livro também que você consegue se dominar. Isso. Você consegue se dominar com aquele livro. Então a leitura, ela tem todo sentido. A leitura, a gente quando dá aula de língua portuguesa, e eu tenho uma parte filosófica muito grande, a leitura, ela não só acalma a pessoa, mas a leitura, ela coloca freios no ser humano. Tá? De que maneira? Você pensa bem, quando você lê palavras, que o texto é isso, né? Palavras, pontuações, acentuações, sílabas fracas e sílabas fortes, e você, quando faz a leitura, você precisa observar isso daí, para você conseguir entender a mensagem. Se você lê, por exemplo... Desenfreadamente, você não entende. Se você não respeitar vírgula, ponto e etc... Não existe compreensão da mensagem. Não existe compreensão da mensagem, não existe autocontrole de quem está lendo. Você precisa parar. A vírgula... Respira, como se fala assim, respira. É uma respiração. O texto, ele respira através das pausas. As pausas são as pontuações. E isso, inclusive, te ajuda quando você vai se comunicar também com alguém. Você aprende a parar, você aprende a ouvir o outro, você aprende a fazer a leitura. Tudo isso, lógico, com o tempo, com a prática, né? Que é igual dirigir carro. Às vezes a pessoa pensa que no primeiro dia de aula ela vai aprender frear, usar a embreagem, usar o acelerador, olhar para a direita, olhar para a esquerda, olhar para trás. Não, ela fica... Eu fico, meu Deus, é muita coisa para fazer, eu nunca vou conseguir fazer isso. Na comunicação é a mesma coisa. A gente está falando assim porque todos nós aqui já temos uma certa experiência. Então, mas para quem está ouvindo, está aprendendo, saiba que isso não é da noite para o dia. Isso é leitura, é prática, é experiência, todo esse trabalho, né? Para você conseguir ir melhorando o seu nível de comunicação. Professor, se tivesse que recomendar 3 livros agora para empreendedores, quais seriam? O Maior Vendedor do Mundo, Como Influenciar Pessoas, Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, O Primo Rico, O Primo Pobre, quem mais? Vocês têm alguma sugestão? De Haverecker, O Segredo da Mente Milionária. O Segredo da Mente Milionária também. Tem no mercado, assim, no mercado editorial, graças a Deus, tem muitas obras focadas em determinadas áreas. Um livro que dentro do nosso contexto aqui eu acho fundamental é um livro do Reinaldo Polito. Foi um dos livros mais maravilhosos. Foi aí que eu comecei a gostar de literatura nacional. Quando eu li o livro do Reinaldo Polito,
Como falar em público sem medo e sem inibições. Toda pessoa, todo vendedor, toda empreendedor tem que ler esse livro. Só que esse livro não é para você ler uma vez só. É pelo menos 10 vezes por ano. Cabeceira de Tem que ser um livro que você vai... Porque é um livro técnico. Livro técnico você não pode ler. Eu li todo ele de uma vez só. Tá, quantas vezes? Uma vez só? Você vai perder um monte de princípios. Que ali tem técnicas, ali tem princípios, ali tem conceitos. E esse tipo de linguagem você não aprende tudo numa leitura só. Tá? Você tem que ler. E tem um outro livro que eu indico, chama-se O Poder da Fala, da Dorothy Leeds, uma norte-americana, uma palestrante. Esse livro, eu diria que ele é quase mais perfeito do que o do Reinaldo Polito, que ele é muito detalhista. Ele ensina você a fazer transposição de temas, ele ensina a fazer conexões e tudo isso na prática. Você vai lendo ali e você fala, nossa, eu nunca parei para pensar nisso. Então é muito interessante. Esses 2 livros eu indico assim, Como Falar em Público Sem Medo e Sem Inibições, do Reinaldo Polito, da editora Saraiva, e O Poder da Fala, da Dorothy Leeds. Se eu não me engano, é da editora Record. Não tenho certeza, mas... O Poder da Fala. O Poder Tá anotado da Fala, esse aí. maravilhoso. Uma pergunta aqui que já me mandaram aqui no WhatsApp. Quais estratégias o senhor recomenda para capturar a atenção do público logo no início de uma apresentação? A abertura, ela tem que ser bombástica e não necessariamente com tom de voz elevado. Eu posso dizer assim, para quem não me conhece, meu nome é Lucielena? Começar desse jeito? Porque para quem me conhece, eu continuo sendo Lucielena. Mas é meio Não, eu vejo muita redundante, gente né? brincando. É meio redundante. É só a apresentação, ela tem que ser básica, né? Eu sou a Lucielena, e diretora de marketing, professora de matemática e etc e tal. A apresentação já começar direta, sem muita firula. E outra coisa, a abertura, quando você vai falar em público, o ideal é que seja uma abertura cativante. Pra Tá? cima. Para cima, alguma coisa pensada, uma história que fisgue a pessoa, né? Tem várias maneiras de você começar. Inclusive o Reinaldo Polito, ele ensina muito bem isso. Tá? Você pode começar com a frase de efeito, você pode, por exemplo, no domingo eu estava tratando de um tema de Marta e Maria. Pode falar de Marta e Maria, Pode. da Bíblia? Pode. Irmã de Lázaro? Lá em João 11, o Lázaro tinha morrido, amigo de Jesus, e as meninas eram amigas de Jesus também. Sim. E aí, quando Jesus chegou lá depois de 4 dias, a Marta correu para encontrar. Alguém foi lá e falou, Jesus está vindo aí. Ela foi lá encontrar com ele. Só que a Maria ficou em casa, sentadinha. Do jeito que ela estava, o mestre está vindo aí? O amigo de Lázaro, que eu mandei chamar e ele só veio agora? Não, se ele chegou lá, está chegando aí, ele vai chegar aqui. Vou ficar sentada aqui. E a Marta saiu desesperada. E aí eu fiz uma analogia mostrando que na hora que Marta precisava sentar junto com Maria para poder... Ela quis tirar a Maria daquele momento glorioso de ouvir Jesus falar. Aí agora que ela tinha que estar calma e esperar Jesus chegar, agora ela foi correndo atrás de Jesus para questionar. Então, e aí eu usei essa questão para falar da importância de você estar preparado. Maria, ela estava preparada para aqueles momentos de tragédias que todo mundo passa. E o momento de tragédia ali significava, Lázaro morreu, elas iam perder a casa, elas iam perder a propriedade, tudo que tivesse ali, elas iam para a Rua da Amargura. Porque Lázaro era o único irmão, era o único homem ali naquela família. Então, a tragédia não foi só a morte de Lázaro. A tragédia ainda estava por vir. Porque morrer, todo mundo morre. O problema era depois que enterrasse o Lázaro. Os urubus já estavam tudo ali para pegar. Entendeu? E aí, a gente fez uma conexão em parte disso daí, da Marta sentada,
com as pessoas que querem sentar na janela, sem pagar o preço. Veja, né? Quem estava antenado falou, ele está falando da Jennifer, ela está falando do avião. Quer dizer, já conectou. Então, aquele pessoal mais cri-cri já falou, rapaz, o que ele vai falar? E aí você já segura, você já fisga. Então, você pode começar com uma história, uma frase, com um ditado, né? Alguma coisa que você saiba que vai... por exemplo, de repente você chega numa reunião informal, você pode falar, gente, eu não consegui sentar na janelinha, tá? Aí pronto, a pessoa já vai rir, né? Eu vim de avião, mas eu não sentei na janelinha. Então pode ficar cegado, que eu não vou ir pro YouTube, enfim, já agrada as pessoas, entendeu? A ideia de falar em público, é lógico que toda pessoa que fala em público, ela quer vender alguma coisa. Você vende uma imagem, você vende livros, você vende roupa, você vende, igual você falou da menina lá do... Foi o Alan que falou da menina lá do SBT, né? Que vende produtos terceirizados, como é que é o negócio lá? Né? A Virgínia. Então, as pessoas estão sempre vendendo alguma coisa. Só que antes de vender, igual o Cleiton falou, você precisa saber que tem um ser humano ali que vai comprar. E você precisa se conectar com ele. Se não houver conexão, grande parte das vendas não acontecem porque faltou conexão. Seja com uma pessoa só, seja com grupos de pessoas, sejam com plateias. Se não houver conexão, a venda não vai fechar. Professor, falhei na minha abertura, seja de um evento, seja de uma venda. Não gerei essa conexão. Estou percebendo que o público ou o comprador está distante. Consigo recuperar isso? Tem alguma técnica para chamar a pessoa de volta para mim? Isso vai demandar um pouquinho de experiência, de prática. Isso vai levar um tempinho, porque nem sempre você vai conseguir vender, nem sempre você vai conectar. Então, às vezes você vai ter que perder. Isso é fato, não tem o que discutir. E a partir do momento que você perdeu a venda, perdeu a conexão, você vai ter estratégias para você tentar reconectar. Você vai estar fazendo essa leitura que a gente está fazendo aqui, tá? E a partir dessas leituras, você vai ver como, né, no seu arsenal de guerra, como você vai fazer para trazer essa pessoa. Nem que seja ter que falar do Botafogo e da Libertadores. Agora, reze para que essa pessoa não seja palmeirense, porque ela vai querer ver o capeta e não vai querer ver você. Então, você vem falar comigo, palmeirense, que o Botafogo ganhou a Libertadores, acabou de ganhar o Brasileirão. Mas vai gerar uma conexão. Vai, mas às vezes negativa. Entendeu? Aí depende, você vai ter que investir. Talvez dê certo. Se tiver estudado o comprador, pode ser que tenha se tiver estudado êxito. o comprador, vai ficar muito mais fácil. Sim. Entendeu? Vamos falar que você perca 10 pessoas hoje para ganhar 100 amanhã. Exatamente. Então a perca ela é inevitável. Isso. Às vezes quando você começa algo errado, que nem você fez a pergunta, começa algo errado ali, às vezes você não vai conseguir reconstituir. Até porque se você já fez errado, você não tem experiência para retornar isso naquele momento. Pode ser. Isso é um fato. É verdade. Se já começou errado, você não vai ter experiência para consertar aquilo naquele momento. Mas às vezes pode acontecer alguma coisa ali no meio que você consiga reverter. Então, mas é o que eu falo. Se já começou errado, ainda que aconteça alguma coisa, muitas das vezes a pessoa não vai ter a visão para ter experiência para reverter aquilo e jogar. Mas Exatamente. ela vai aprender. Com É o que o certeza. senhor está falando. Ela vai Tem aprender. que servir de experiência e de E aprendizagem. na próxima ela vai fazer correto e pode ter experiência para reverter aquilo se começar alguma coisa errada, né? É verdade. Concordo. Perguntinha aqui. Linguagem corporal e tom de voz influenciam na entrega da mensagem? Totalmente. Influencia demais. Tem um livro também do Reinaldo Polito, que ele baseou-se num livro francês, chama-se O Corpo Fala. Então tem um autor francês e tem o Reinaldo Polito que fala sobre isso. Os gestos, o olhar, tudo vai fazer diferença. A cor da roupa, a combinação da gravata,
tudo vai fazer diferença. É lógico, nós estamos falando aqui de tudo de caso pensado. Quando você estuda, quando você pesquisa o vendedor, pesquisa o produto, você tem que saber do que você está falando. Uma das questões que eu observo muito hoje em dia é que todo mundo agora é especialista, né? Todo mundo vende, todo mundo é médico, tá aí esse monte de médico falso, né? Fake news, e atendendo, e agora a Polícia Federal tá em cima, tá pegando. Então, muita gente hoje, só porque leu um texto de 5 linhas na internet, ele já acha que ele já sabe tudo daquele assunto. Lê um artigo científico e E acha pronto, que é o rei da já cocada. é um especialista. E não é. Tá? A gente já citou aqui vários livros, eu poderia falar milhões de outros livros, né? Exageradamente, usando uma hipérbole aqui, para falar da importância da leitura. Então, se eu vou vender esse produto aqui, tá? O Strong, tá? Eu preciso estudar esse produto. Eu não posso simplesmente, quanto é esse produto? É R$200. Então tá bom, vou vender. O que ele faz? Ele amacia a pele. Só que você tem que ir além disso. Sim, porque Além do R$200 preço, só para maciar a pele, ninguém vai pagar. Tem o que entender, né? conteúdo, você tem que estudar o produto. Sim. Professor, mas tem vários produtos. Então você vai ter que estudar os vários produtos. Você tem que saber o que você está vendendo. Você tem que criar histórias em cima desse produto. E o seu corpo, é aqui que entra a sua pergunta. Respondendo a sua pergunta. É muito interessante, Alan. O que você fala, se não for verdadeiro, o seu corpo vai falar outra coisa. A comunicação são os hipócritas, tá? Você quer vender, só que o seu corpo está falando que você está mentindo. Você fala uma coisa com a palavra, seu corpo está falando outra coisa, com gestos. Por isso é que a sua pergunta é muito importante. Então, não adianta a pessoa querer viver de falcatrua, querer vender um produto que realmente não é bom, querer falar de uma coisa que ela não sabe, que ela não conhece, que ela não gosta. Não adianta. Não vai gerar conexão. Entendeu? Por mais perfeita que seja a sua oratória, a sua fala, mas se o seu corpo fala vai te outra entregar. coisa, já era. Você não vai vender. E se vender, vai vender uma vez só. Que a pessoa vai falar, puxa, o conserva conseguiu me enganar, me vendeu uma porcaria. Bem que eu vi que ele falava uma coisa, eu estava sentindo outra no gesto dele. Que a oratória é isso. Você fala com tudo, com o seu cabelo, com o seu olhar, com as suas mãos. Você todo está falando. E as pessoas acham que não, que é só a palavra. E não é só a palavra. A palavra é viva e todo o nosso comportamento, todo o nosso contexto também é vivo. Tá? Massa, isso importante. é demais. Dentro dos nossos treinamentos, a gente costuma sempre trazer a importância da intencionalidade. E eu acho que está muito relacionada com isso que o professor trouxe nesse momento, né? É que a gente precisa ser intencional o tempo todo. Então, você vai tratar de um negócio com uma determinada pessoa, estuda ela antes. Estuda né? o produto. Sim. O que A falou a mídia respeito... que você vai usar. O que falou a respeito de um evento, conheça o local antes, projete, enxergue, faça uma visão daquilo. Saiba o material que você vai usar na sua apresentação. Escreva. Eu acho que eu particularmente, eu vou confessar meu pecado antes que o meu gesto fala que eu estou mentindo. Eu tenho dificuldade de escrever o que eu vou falar. Eu tenho dificuldade. Eu Sim. ensino, mas já desde 90 ou antes de 90, 88, que eu já faço isso. Então, assim, eu Tem tenho... uma riqueza de vocabulário, eu tenho um consegue. certo bônus. Sim. Mas, assim, é importante, só dando um exemplo, por que os nossos presidentes da República, desde o FHC, desde o Fernando Henrique Cardoso, andou enfiando os pés pelas mãos? Porque eles têm os assessores que escrevem os discursos e eles, chegam na hora, eles não querem ler o discurso. Eles não querem olhar para o papel, nem para o teleprompter. Eles querem falar da cabeça deles. E aí dá tudo errado. Aí você chama o povo brasileiro de caipira, você fala que o povo brasileiro é preguiçoso. Aí você diz que é estocar vento. Exatamente, você
erra de bobeira, entendeu? Se eu fosse uma celebridade, seja da área da música, da política, a primeira coisa que eu ia fazer, alguém para escrever os meus discursos. Lógico que eu ia dar as ideias, ia talvez pontuar alguma coisa, mudar alguma coisa, mas eu teria alguém para... Porque você não pode errar. Voltando ao caso do avião, essa advogada, essa mulher especialista, essa mulher que entende da linguagem, ela cometeu um erro absurdo, que foi filmar alguém e jogar na mídia. Então, quando você escreve o que você vai falar, tá? Quando você pode até não ficar 100% preso ao texto, mas quando você tem ali a lauda, o tema que você vai tratar, a tese que você vai defender, você tem ali as informações que você quer desenvolver naquela palestra, isso é fundamental. Então, é importante, sim, escrever o que você vai falar. Tá? Os grandes pastores, padres e pregadores do século XV, do século XV ao século XVIII, todos eles escreviam o que eles iam pregar. A pregação de domingo eles escreviam. Teve o Jonathan Edwards, se não me falha a memória, em 1700, ele pregou um sermão chamado Nas Mãos de um Deus Irado. Ele era tão tímido, o Jonathan Edwards, que ele não conseguia olhar. Ele só leu, ele botou a lauda assim na frente e ficou lendo a pregação dele. E as pessoas começaram a segurar nas paredes, alguns caíram no chão, foram impactados por aquele sermão. Um sermão escrito. Ele nem pregou igual a gente pentecostal brasileiro costuma pregar. Ele leu, ele era igual o Beto Guedes. Não sei se vocês sabem a história do Beto Guedes, o cantor. Ele cantava de costas para a plateia. Quem foi no show dele me contou. Eu nunca fui. Tá? Lembra do Beto Guedes? Cantou Beto Guedes? Da Janela, né, e tal. Então, ele cantava, quem foi no show falou que ele cantava de costas para a plateia, de tão tímido que ele era. Tá? Meu Deus. Então, veja como é importante você escrever o que você vai falar. Tá? De repente, você nem vai usar. É melhor ler, então, do que se aventurar em falar tudo que vem na cabeça e fazer caquinha. E falar caquinha, falar besteira. Exatamente. Muito Tá? bem. E ser igual a Jennifer, ter controle emocional. Quando você tem um texto, vocês viram que ela não reagiu, né? Sim. Depois ela explicou o porquê e tal, mas qualquer um ali no lugar dela ia ter uma reação. Para de me filmar, você não pode fazer, né? Ia partir para cima. Ela ficou lá, quietinha. Aí eu tava vendo não sei se foi um podcast, um crítico, falou: se essa mulher fizer um curso de inteligência emocional, eu sou o primeiro a me inscrever. Eu também. Porque eu teria batido na pessoa. É muito equilíbrio, entendeu? Uhum. Então, a pessoa que fala em público é bom escrever. Por isso que a gente falou logo na introdução, a importância de você ter uma caderneta de anotação, você viu uma frase legal que você gostou, escreve. Porque quando você chegar em casa, você já esqueceu. Mas se tiver no papel, tá escrito. Você viu uma historinha que algum fato ali que você achou interessante, escreve, faz um resumo daquela historinha ali, põe no papel, depois você pensa. Puxando esse gancho de anotar mesmo, hoje eu li uma frase antes de descer. Certo. Se você falha no planejamento, você está planejando falhar. Exatamente. Então, tipo, na hora que eu li, já te impactou. Sim. E aí o que eu fiz? Eu fui lá e anotei e deixei os meus post-its. Então, exatamente. Eu tenho um monte. É isso. E é isso, né? Então, um discurso, por exemplo... Tem que planejar. Tem que planejar. Tem que planejar. Eu já confessei meu pecado, confesso de novo, eu tenho muita dificuldade. Igual domingo. Domingo, na hora que eu peguei o microfone, que eu pedi alguém para orar, pelo pregador. Só que até ali eu não sabia quem ia ser o pregador. Aí quando eu peguei o microfone, eu falei, eu nem sabia que eu ia pregar hoje. Aí teve um pessoal mais perto, como assim ele não sabia? Porque eu estava esperando Deus direcionar quem seria o pregador. E lá todo mundo, os obreiros, quem prega, quem tem que estar tudo preparado. Eu não aviso, eu não telefono para você, nem mando mensagem. Hoje você vai pregar. Hoje é você que vai dar aula. Não, você tem que estar preparado. Quando chegar lá, se eu falar, fulano, vem dar aula. Domingo mesmo teve uma menina que
Eu tive que chamar ela 3 vezes. E eu não aceitei, não. Ela falou, não. Eu falei, não, pode vir. Vamos ouvir fulano de tal, depois a fulana vai falar. Que eu ainda dei um bônusinho para ela se preparar ali na Respirar um hora. pouquinho. Não, vem dar uma saudação, ou vem fazer não sei o quê. Às vezes eu chamo para orar. O Alan vai fazer a oração aqui pelos ofertantes. Se ele não souber orar, coitado, ele está perdido. Se ele não orar em casa, se ele não tiver o hábito da leitura, só que não é falta de ensinar. Então, esse planejamento, em todas as áreas, eu acho que é fundamental. Principalmente para falar em público. Trazendo essa questão, né, de atualidade, de mídias sociais, tudo, como é que a gente faz hoje em dia para não perder a autenticidade na hora de se comunicar diante de tantos exemplos que a gente tem? Porque a maioria do tempo as pessoas passam o dia rolando tela. Sim. Aí tem sempre, um fulano fala de um jeito, tem sempre um jargão que remete àquela determinada pessoa. E aí o que acontece? Eu percebo que as pessoas deixam de ser elas mesmas e passam a ser uma cópia do outro. Então, de que forma que a gente pode aproveitar, né, essa evolução, essa atualidade que tá aí, né? Não tem jeito. Traz informação também, porque se você não rolar a tela um pouquinho, você vai ficar alienado, né? Então você precisa rolar a tela para poder gerar conexão. Mas você também não pode ficar fazendo da sua vida, do seu modo de se comunicar, o jeito do outro. Não. Então, a base do curso de oratória do professor Reinaldo Polito, ele tem um curso de oratória há mais de 30 anos ali em Moema, Avenida Iraí, eu sempre confundo as duas, não sei se ainda é lá. É um curso extremamente caro, o valor do curso é um absurdo, mas assim, geralmente quem eram os paraninfos era Jô Soares, Fernando Henrique Cardoso, Maluf, era sempre gente de elite que ia lá nas formaturas. Mas valia a pena. Então, o que ele defende, a tese dele, do curso dele, que eu também defendo no meu curso de oratória? Naturalidade. Seja você mesmo. Não queira ser ninguém. Eu quero ser igual ao Neymar. Não, cara. Você pode ser melhor que o Neymar. Eu quero ser um orador igual o pastor da minha igreja. Você pode ser melhor do que ele. Não que você seja pretensioso, mas você não precisa ser igual a ninguém. Você tem a sua digital, você tem a digital da sua voz, a digital do seu olhar. Deus, ele fez cada um de maneira especial. Né? Tem um hino que as crianças cantam na igreja, que eu não lembro qual é o hino, mas acho que é da Aline Barros, que fala justamente isso. Cada um Deus fez de maneira especial. Então, por exemplo, eu dei logo no começo, falando de um professor que eu tive, um grande orador, extremamente um pregador. O nome dele é Pastor Gisel Gomes, se ele me ouvir aí algum dia, saiba que eu admiro muito. Na igreja dele, eu fazia um curso lá em 1989, eu fiz um curso lá de teologia, estudei lá 1 ano antes de entrar para a faculdade. Todo mundo lá imitava ele. O cachorro, o gato, a recepcionista, os outros pastores, os alunos do curso de teologia, todo mundo. Tinha um cidadão lá, que depois se tornou pastor, ele era melhor do que o original, para vocês terem uma ideia. Ele respirava, ele olhava, ele tinha entonação de voz, tudo melhor do que o original. Chegava a ser uma comédia aquilo lá. Porque você via o original, se botasse a cópia do lado, a cópia era melhor do que o original. Era um negócio tão ridículo que eu me neguei a continuar estudando lá. Eu falei, não tem sentido um negócio desse. Tá? Então, a gente deve imitar as coisas boas dos outros, a gente deve se espelhar, principalmente no começo, em algumas pessoas. Tá? Essa questão do espelhamento ela é importante, né? Tem uma área da neurolinguística que ensina isso, né? Você visualizar quem você quer ser, onde você quer chegar, eu acho isso legal, fundamental, tá? Mas a gente tem que tomar cuidado para a gente não ser imitador.
Vocês vejam que na televisão, nas mídias sociais, o que mais tem é a gente imitando, né? Ah, esse imita a Bethânia, esse canta igual não sei quem, esse imita o Raul Gil perfeitamente, ninguém imita o Valdomiro Santiago melhor do que... Gente, só isso é imitador. Então, esse negócio na oratória não é legal. Tem Não que é manter legal. a essência. Perde a essência. Você perde, você está dizendo não para a sua identidade. Entendeu? Você está dizendo, eu não me aceito. Eu, Lucinha, eu não me aceito. Então, eu vou chegar lá na frente, eu vou interpretar um personagem. Nós temos um orador, não sei se pode falar o nome dele, um que gosta de fazer stand-up cristão, contar piadas evangélicas. Vocês lembram quem são? Sim. De família, de casal. Tá. Uma vez eu fiquei incomodado. Eu estava ouvindo uma entrevista dele, não sei se Danilo Gentili ou João Soares, sei lá. E aí, conversa vai, conversa vem, veja como você pega a mentira, né? E aí a pessoa perguntando, você é de Minas mesmo e tal? E por que você fala assim, não sei o quê? Eu falei, não, isso é um personagem que eu criei. Eu falei, caramba, eu perdi a vontade, eu nunca mais assisti nada. Eu falei, puxa vida, você pregar o evangelho, falar de Jesus de maneira engraçada e tal, mas você criar um personagem, para mim, eu achei demais aquilo. Eu não aceitei, não consegui engolir. Então, a gente tem que tomar cuidado para a gente não ser o conserva parecido com fulano de tal. Não, o nome dele é Cleiton Conserva, mas ele é igual fulano de tal. Ele fala igualzinho, até as respirações são iguais. Então, acho que um dos segredos da oratória é a naturalidade. É você aprender a se aceitar como você é. Aprender. Eu tenho um conhecido, ele é um obreiro da igreja, lá onde a gente congrega. Quando ele vai começar a falar, dá vontade de você pegar a sua pasta e sair. Ele tem a língua presa, ele tem dificuldade de dicção, mas depois que ele começa a falar, que a língua dele solta, você não consegue levantar da cadeira. Por quê? Ele trabalhou a deficiência dele, ele trabalhou a identidade dele, ele não tenta ser igual a ninguém, aí dá gosto de ouvir. Mesmo tendo um pouquinho de dificuldade da dicção, da língua presa, etc., mas é fantástico ouvir o camarada. Porque ele não enveredou por esse caminho errado de querer imitar os outros. Sim, Tá? isso E a é maioria legal. de nós, no começo, a gente imita mesmo uma coisa ou outra. Uma vez eu fui, minha primeira fala numa igreja, me convidaram, eu devia ter uns 18 anos, e aí eu fui, né? E antes tinha havido um congresso, e um dos maiores pregadores do Brasil tinha pregado lá, chama-se pastor Napoleão Falcão, camarada que entende tudo de escatologia. E a igreja que eu fui pregar era próximo eles fizeram um congresso de jovens lá no Rio, assim, lá pode ser uma igreja de 50 pessoas. Eles, quando vão fazer um congresso, meu amigo, eles alugam a quadra da Estácio de Sá, eles alugam um pequeno estádio, galpão, eles não têm miséria não, sabe? Aí você fala, nossa, uma vez eu fui numa igreja no Salgueiro, a igreja nossa lá, pequena, eles levaram a cantora do momento lá, sabe? Aquela canta, se levante do chão, ergue a sua cabeça. Essa mulher estava estourada no Brasil. Foi cantar lá no Morro do Salgueiro. Pode um negócio desse? Aí eu fui convidado, novinho, 18 anos, né? Não sabia nem falar naquela época, não sabia nem porque que eu estava vivo. Aí o menino insistiu, eu fui lá. Aí todo mundo tinha ouvido Napoleão Falcão. Aí eu, de tão nervoso que eu estava, eu fiquei andando para lá e para cá no púlpito da igreja, para poder sair um pouco. Essa seria a minha próxima pergunta. Então, para sair o medo, sair a vergonha, eu estava tão... Aí eu peguei o microfone, tirei, saí para lá, para cá, e aí uma alma se converteu, eu já ganhei o dia, né? Graças a Deus, pelo menos uma alma, não vão poder falar que eu sou tão ruim pregador. Quando eu desci, aí um jovem falou pro outro, aí o Napoleão Falcão, pronto, Olha. acabou comigo. Eu falei, fiz todo esse esforço
para ser comparado, não que não fosse uma honra, Sim. comparado com uma celebridade do meio evangélico, mas eu tinha tanto pavor desse negócio de me parecer que eu estava imitando alguém, que eu acabei imitando. E aquilo ali me deu um choque de humildade, que a partir dali eu falei, quer saber? Vou tentar aprender. E aí fui procurar livros de oratória para estudar e etc. e tal. Isso que A você minha falou que era a pergunta- próxima pergunta. Isso, se existem técnicas para a gente poder lidar com o medo e com a ansiedade antes de um evento e não se perder durante a Eu oratória. costumo dizer, tudo que nós já falamos aqui é planejamento. Se você tiver planejamento, se você souber como você vai começar a sua fala, que histórias você vai contar, como você vai terminar, qual é a sua tese que você vai defender, que é um dos pilares do meu curso de oratório. Eu trabalho muito a questão da análise textual. Aí o segundo módulo eu trabalho a produção textual, que é mais ou menos o que eu faço em sala de aula. Tudo isso acoplado à oratória. Depois o planejamento e depois falar com segurança. Então, para a pessoa, primeiro, não adianta achar que depois do primeiro discurso, depois do primeiro microfone que você pegar, que você já é um especialista. Não tem essa ilusão. Tá? Então, você tem que saber que você vai ficar nervoso. Os grandes oradores, todos eles falam a mesma coisa. Antes de entrar no púlpito, eu tremo. Uns enlaçam a mão, outros ficam com a mão para trás, outros fazem gargarejo. Cada um tem uma técnica. Primeiros 5 minutos. Depois que você entrou, pegou o microfone, no começo ainda vai ter gagueira, ainda vai ter medo, você não vai querer olhar para as pessoas, você vai ter... Mas depois... Às vezes, pela experiência, as pessoas nem percebem, né? Exatamente. Você não transpassa isso, Não tá. transpõe isso. Só que o problema é que Só que você lá dentro pensa... você sabe que você tá. E você pensa que as pessoas que as pessoas estão vendo. percebendo. Mas não tá. Ninguém, por exemplo, se a pessoa virar e falar assim, se você chegar para um dos erros mais absurdos que nós cometemos quando vai falar, eu vim hoje, mas eu tô com tosse. A primeira coisa, todo mundo vai ficar pensando, que horas que ele vai tossir? Que horas que a voz vai falhar? Porque parece que fica todo mundo já torcendo contra. Então, você não pode mostrar sua fraqueza. Eu falei isso com a Lucinha esses Não dias. fala isso. Não, mas eu quero criar empatia. Não, você vai criar antipatia. Eu falei com a Lucinha. Ninguém quer. Se você chegar e falar assim, por exemplo, outra coisa comum. Eu vim, mas eu não estou preparado. A vontade da plateia é falar assim, então, senta, meu filho, cala a tua boca, não fala nada, sai daí. Tá fazendo o que aí? Se você não está preparado, entendeu? Então são essas coisas, e a pessoa no nervosismo, ela acha que falando isso vai ganhar a plateia, só que ela perde. Eu tava Entendeu? batendo um papo com a Lucinha esse dia sobre uma questão dessa que aconteceu com a gente. Eu tava batendo um papo com ela. Falei, isso não é bom falar. Não é bom falar porque às vezes a gente acha que vai gerar empatia e tudo, mas Gera antipatia. causa o negativo. Exatamente. Causa o negativo. Então, deixa rolar. Entra lá, faz o que tem que fazer e deixa rolar. E durante a apresentação também. Se errar, se for coisa assim imperceptível, não precisa pedir desculpas, não precisa... eu errei aqui, não era aí. Não. Você quer ver como eu errei? Ninguém nem vai perceber, você continua. A não ser que seja alguma coisa gritante, né? Quer ver Você como eu errei? vomitou ali, gente, me perdoa, vomitei. Agora traz um pano para limpar. Que aí não tem jeito. Agora, dentro da aceitável, fala, né? você errou uma palavra, errou uma vírgula, você... Enfim, não para se desculpar não, que o pessoal não quer saber disso. Segue o baile. Segue o baile. Eu fiz uma reunião no Tucuruvi, tava lotada, eu não sei se o Ala tava nessa. E eu tava ali na pegada, naquele fogo e falando. Daqui a pouco, como a gente divide muito o palco com o altar, né? Uhum. Daqui a pouco, rapaz, eu não soltei um amém. Aí. Na reunião. Glória a Amém, Deus. pessoal. Aí o outro, glória. Aí todo mundo começou a dar risada. Eu falei,
pessoal, vamos em frente. Então, isso, você tem que fazer do limão a limonada. Todo mundo riu, achou da hora e eu vou em frente, pessoal. Então, e eu fiquei rachando mesmo assim, dentro de mim, eu dando risada, mas continua aí. Tem que aproveitar, não tem que se desculpar, se querer. Isso não vai criar empatia, isso vai atrapalhar. Puxa mais pro negativo, na verdade, né? Exatamente, Puxa mais pro negativo. Tem que ser positivo, tem que seguir em frente, toca o baile. Se der para consertar, de repente você, numa frase você falou, o meu problema é que eu não tal. Aí você mesmo ouviu isso, caramba, eu falei problema. Aí lá na frente você acha um jeito de encaixar. Então, o problema desta situação, que é para as pessoas lá não achar que você é analfabeto, que você vai ficar repetindo problema o tempo todo. Entendeu? Aí você reconquista a sua autoridade. Então, quando você... a pessoa vai entender, né? Errar é normal. Ainda tá no palco com um monte de gente. Fica nervoso. É normal. Mas se você não achar jeito de encaixar essa palavra lá na frente, pode ser que alguém fique pensando, né? Ele não sabe nem falar, fala problema, né? Como é que pode um negócio desse? Se eu tiver interesse pela arte da oratória, por onde que eu devo começar? Livro do Reinaldo Polito. Como falar em público, sem medo, sem inibições, o poder da fala. Pega literatura. Porque o curso dele é caríssimo. Não sei hoje, mas na época, era 1991, naquela época o curso dele custava em média R$ 2.500. Imagina se R$ 2.500 hoje você não faz nada. Sim. Entendeu? Então já era caro. Então provavelmente deve continuar caro. Então, a desculpa é sempre essa, não tenho dinheiro para pagar o curso. Primeiro que tem muitos cursos na internet, entre aspas, gratuito, né? Porque no final sempre eles vão vender alguma coisa para você. Mas tem muita coisa na internet, muita gente falando, você tem que filtrar o que está no Facebook, o que está no YouTube. Porque tem um monte de especialista, né? Tem muito especialista. E ler. Pegar os livros que caem na mão, O Maior Vendedor do Mundo, O Alquimista, que fala de um vendedor, tá? O Primo Rico, Quem Mexeu no Meu Queijo. Pegar a literatura e começar a ler. Tá? Pega a Bíblia. Mas eu não tenho dinheiro para comprar livro. Uma Bíblia todo mundo tem em casa. Leia os Evangelhos. Leia o Evangelho de Marcos. Estava comentando no carro, como é que é o nome do sonoplasta ali? Júnior. Então, Júnior e Lucinha. Estava comentando no carro que nessa congregação onde a gente coopera, nós ficamos 5 anos tratando do Evangelho de Marcos. Então imagina, 5 anos, toda semana, uma vez por semana, a gente discutindo, explicando, falando da história, falando... Então, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles são muito ricos, né? Nos discursos de Jesus, os discursos de Paulo, procurar ler discursos, procurar também assistir bons apresentadores. Antigamente tínhamos o Jô Soares, hoje tem aí na TV Brasil, se não me engano, a Cissa Guimarães, acho eu, né? Não sei se é TV Brasil, a televisão do governo, sabe qual é? É TV Cultura, não é? TV Brasil? Não, é TV Brasil. Tá? Então tem bons apresentadores, tinha o Manhattan Connection, né? Uns camaradas inteligentes, o próprio Danilo, só que lá com a veia mais cômica. Então procurar assistir bons oradores, isso ajuda muito. E observar, né, a fala, né? Toda vez que você ouvir um entrevistado, ou ouvir uma entrevista, o Pedro Bial é um intelectual, faz excelentes entrevistas e tal. E você vai vendo, ouvindo, né, prestando atenção, os pastores, né, os pregadores, observando. Isso é importante, porque às vezes a pessoa ela tem dificuldade de querer aprender. Ela acha que aprender a falar em público vai nascer na pele. E não nasce, não é igual capim. Aprender a falar em público, você tem que aprender. Você tem que estudar. Essa é uma questão que... É um problema do nosso país. Que eu queria trazer, se isso é nato. Tipo, porque tem gente que acha... Não. Fulano só fala bem porque ele nasceu assim. Não. Então, o Cleito gosta do palco porque ele nasceu desse jeito. Então, pronto. Então, Isso aí eu não nasci assim, então não é pra mim. Isso é Dá raridade. pra desenvolver. Tem mesmo Isso quem... Por exemplo, vamos pensar no Neymar. Neymar é o craque. Tá se aposentando, mas é o craque. Tá?
Se ele não participasse dos treinamentos, se ele não estivesse na escolinha desde o começo, se ele não aprendesse as técnicas de passar bola, ele não seria o Neymar. Entendeu? A gente pensa que o Romário foi o Romário, o Ronaldo, e acha que, não, eles nasceram craques, têm a habilidade, têm a competência, mas eles tiveram que desenvolver. Ronaldinho Gaúcho, os jogadores, todos que dão entrevista falando sobre ele, diz, não, ele treinava em casa. Antes dele chegar no campo e fazer, ele tinha treinado em particular. Sim. Ele tinha feito espelhamento, ele tinha treinado para ver se funcionava. Então, quando ele chegava no campo e fazia, é porque ele já tinha treinado. Então, não existe esse negócio de você nascer pronto. Tá? Sabe onde tem muita trava com relação a isso aí? Na escola. Infelizmente, não só na escola, os pais travam muito os filhos. Não, eu falo assim, na escola, quando você tem que apresentar um trabalho, eu falo pra você porque eu não apresentava trabalho na frente da escola, então, na frente da sala de aula. Quando tinha que apresentar, eu faltava no dia e ficava sem nota. Eu entendi você falando de outras travas. Não. O que causa esses bloqueios? Lá já tem muita... Vocês são professores, deram aulas, vocês podem falar isso. Tem muito jovem que não vai lá, é a maioria. E não é só jovem, eu dei aula na suplência também, minha vida toda, no regular e na suplência. Eu tive uma aluna adulta já, que lá a gente trabalhava o seguinte, cada sala de língua portuguesa eles tinham que ler um livro por bimestre. E tinham pelo menos 4 tarefas que eles tinham que fazer no livro. Então quem não lesse o livro e não fizesse as 4 tarefas já sabia, estava com nota vermelha. Porque tinha que fazer a prova do livro, tinha que fazer um fichamento, tinha que fazer uma pesquisa temática e tinha que fazer o seminário. Tá? E aí, durante o dia, tinha os problemas, tinha os que faltavam, porque não aguentava a pressão e tal. E à noite nós tivemos na suplência uma aluna que desmaiou. Ela caiu dura. Meu Deus. Aí todo mundo, eu falei, fica todo mundo sentado. Ninguém se mexe. Deixa ela. Não, professor, deixa ela. Ela só deu um pico de pressão e tal. Aí veio uma outra, professor, posso massagear a mão? Eu falei, pode. Mas os outros continuam. Segue o baile. Os outros continuaram apresentando, as apresentações continuaram, os debates e tal, porque aquilo ali foi um incidente. Porque senão o foco ia mudar das apresentações de trabalho para a menina desmaiada em sala. Olha o pânico que ia criar na sala. E ela desmaiou com medo de fazer a apresentação? Ela desmaiou na hora que ela ia começar a se apresentar. Há quem diga que as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Do que morrer, exatamente. O medo número 1 da maioria das pessoas que fala... E não é fácil não, hein? É falar em público. Não é fácil não. Não é. Rapaz, pra quem tem a trava, eu vou te falar. Rapaz, o negócio é pesado. Então, você falou da trava na hora. Eu estava pensando, você falou da trava antes. O que causam os travamentos? Sim. Primeiro, falta de experiência, falta de se autoconhecer, o pai e a mãe que não estimula a criança a pensar e a falar. Cala a tua boca. Né? O menino quer contar lá alguma coisa. Não quero te ouvir, fica quieto. Pronto, aquilo ali já está travando. Ou então fica quietinho que adulto está falando. Exatamente. Não é hora de falar agora não. Antigamente, né? Hoje não, né? Hoje a criança participa da conversa dos adultos. Não, na verdade quem fala é a criança e fala, o adulto fica quieto, a criança não vou falar. Inverteu tudo, né? Então tem muitos elementos que levam ao travamento. E esse destravamento só vai acontecer com tudo isso que a gente está falando. Lendo, observando outros. Uma coisa que eu incentivo, aproveite as oportunidades. Eu sempre falo para os meus alunos do curso de oratório. Você vai num casamento, escreve alguma coisa. Porque se você for chamado para falar, você já tem alguma coisa pronta. Você vai num velório, leva alguma coisa pronta. Você vai na casa, sei lá, de um flamenguista, leva alguma coisa pronta. Vai sempre preparado. Porque você tem que aproveitar as oportunidades para falar. E para quem quer se destravar, eu acredito que os melhores locais para estar é onde tem reunião. Líder Day da New Connect. New Connect, onde você tem que se apresentar em público, onde você participa de treinamentos.
O destravamento ele vem aí. É. Agora você é travado, você quer se destravar em casa, às vezes só lendo, ler é bom, bacana, mas não vai destravar para falar em público. Você tem que estar em algum local que te leva a empurrar para isso, né? Ao destravamento, concordo plenamente. Eita Deus, e o tempo foi, hein? Foi rapidão. Coisa, né? Muita Eu coisa. Eu pensei comigo, Dá. vai levar só uns 15 minutos, tem quase nada pra falar. Não, tem muita coisa. Foi um prazer enorme ter o professor aqui com a gente. Tenho certeza que foi de suma importância para nossa audiência entender aí o poder da oratória, entender por onde começar, né? Como se desenvolver. E o mais legal de tudo, entender que você não precisa ter o dom. Não. É um talento que pode ser Uma desenvolvido. competência e uma habilidade que você pode Adoro essas adquirir palavras. e desenvolver. Competência e habilidade. você Amo. Tem que ter. Demais. E tem que fazer isso de maneira intencional. Ver se eu vou lembrar o nome do grande filósofo. Ele era Gago. Ele era da época antes de Cristo, no início da filosofia grega. Tinha um filósofo, eu esqueci o nome dele agora, me perdoe. Ele era Gago, todo mundo zombava dele. E ele decidiu que ele ia ser o maior orador daquela época. Não sei se é Orígenes. Não, acho que não é Orígenes, não. E ele foi para a beira do rio, pegou pedras, botou na boca e danou a treinar a falar. Com as pedrinhas na boca. Aí falava, e discursava. Não demorou muito, ele se tornou o maior orador em vida daquele tempo. Tá? Foi depois de Aristóteles, depois de Sócrates. Todo mundo fala, aí você vai ser orador, você tá doido? E ele intencionalmente, igual esse exemplo que eu dei desse conhecido, não citei nomes, então tudo bem, tá? Que tem a língua presa, tem um problema de dicção, mas quando ele começa, a gente fica meio assim, mas depois, camarada é um orador. Certamente ele vai tratar isso daí, né, em curso, tá? Então, a questão de você adquirir a competência e a habilidade, eu acredito que você o conserva, certamente deveria ser a última pessoa que ia imaginar que iria dar palestras no mundo, no Brasil inteiro, né? Porque se na época da escola travava e não apresentava e faltava, era a nota vermelha. E agora é um dos maiores palestrantes da New Connection, né? Uhum. Então, se você chegou lá e eu também, qualquer pessoa consegue, entendeu? Adquirir essa competência, essa habilidade. Maravilha. Um conselho para nossa audiência. Um conselho de vendas? Sim. Seja intencional em tudo que você fizer. Eu acho que e seja natural, né? Guarde a sua naturalidade. Gente, tá? eu não combinei com ele, hein? Planeje intencionalmente. Seja intencional o tempo todo. Basicamente, toda segunda-feira eu falo isso. Isso, tá? Então, é importante, porque esse negócio de improviso, é igual eu falei, confesso o meu pecado, eu não tenho hábito de escrever, eu gosto, como a gente já tratou de muita questão, já está na estrada há muitos anos. Lógico, se um dia eu for presidente da República, os meus assessores vão escrever, se eu for um CEO aí de uma grande empresa, estou profetizando, tá? Para mim e para vocês, tá? Amém. Um CEO, a gente vai ter pessoas para fazer isso, tá? Para escrever e tal. Mas enquanto a gente não tem, a gente mesmo tem que colocar no papel, tá? De ser intencional, falar, não, eu quero ser o top das galáxias nesse negócio aqui, eu quero crescer, ser positivo, fazer espelhamento, converse no espelho com você mesmo, chame a sua atenção, não fique esperando a gente chamar a sua atenção. A gente chamar a sua atenção é fácil, eu quero ver eu mesmo chamar minha atenção, eu lá no meu banheiro, no meu quarto. Tá? Você tem que ser intencional, você tem que falar, faz igual um camarada aí, um coach, não vou citar o nome dele, eu tomei um pouco de pavor dele, mas tome vergonha na cara e vá tomar conta da sua vida. É isso que é legal. Tá? Você mesmo falar para você, não fique esperando ninguém chamar a sua atenção, você chama a sua atenção. Eu errei, rapaz, o que você fez? Eu cheguei lá, eu travei. Não, vamos treinar então. Vai para o espelho, compra um espelho grandão,
fique se olhando. Já viu esse pessoal narcisista que gosta, não pode ver um espelho? Então, vira um pouco narcisista nesse sentido, para você melhorar, para você crescer. É isso. Obrigada pela participação, foi um prazer enorme Obrigado. ter o senhor aqui na bancada do Newcast. Tenho certeza que a galera vai aproveitar muito tudo aquilo que foi trazido. E agora? Trazido. Olha só que legal. O verbo de ligação. Olha que O verbo legal. que vai, o verbo principal. Olha, um dia eu quero trazer o senhor aqui pra gente falar de De figuras de língua linguagem. Figuras de linguagem, Eu posso tirar uma adoro! dúvida agora? Figura Pode, de- claro. Uma dúvida que eu vejo, eu já vi na televisão, cara. E eu faço muito isso, eu vejo os palestrantes fazer isso, e eu vi na televisão jornalista fazendo e me deu um nó. Tem uma palavra que é o seguinte, a palavra é nós vamos fazer, só que nós fazemos. a gente vai fazer. Sempre que Vamos for lá, a gente é no singular. Então, porque eu já vi pessoas falando. E cuidado com a gente separado, né? Exatamente, Não porque é se for a a gente gente junto, junto. é o do FBI. Tem que ser a gente separado. Eu já vi jornalista, a gente veio aqui hoje e tal. Então a gente nós- veio, tá correto. Nós correto? viemos aqui hoje. Quando você Também usa... estaria correto. Não, quando você usa o pronome pessoal no plural, o nós, o verbo tem que ficar no plural. Se você usar a palavra a gente gente. para substituir o nós, o verbo tem que Ficar ser no de singular. acordo com o singular. Agora, é Mesmo formal. que a ideia seja plural. A gente significa Sim. nós. Só que a palavra é singular. Então tem que ser o verbo no singular. Então, nós vamos é mais formal do que a gente vai. Né? O Então, a gente vai seria mais informal. mas Mas ambas também estão corretas. Tá correto. Desde que o verbo esteja Mas a de gente acordo. vai, hein? Então, a gente não Nós- pode, a gente vamos, né? A Nós gente vamos, É. a gente vai. A gente vai. O a gente é no singular. O problema é se você falar nós vai e a gente fomos. Aí Nós vai não dá. Aí vai dar. é interessante que a língua, você já soa. Ih, sou Tá esquisita. errado Você fala, isso a aí, gente vamos, tem É. alguma coisa, você É. pode Tá não errado. saber o que é, mas você já identifica que tem alguma coisa errada. Maravilha, muito bom. E aqui fica o convite. Um dia trazer o senhor aqui na bancada Se para a gente houver uma falar de figuras de possibilidade. linguagem. Eu amo figuras de É linguagem. legal, né? Sim, e aí quando o senhor falou de hipérbole, eu falei, eu quero um podcast só de figuras de linguagem. É muito legal, eu gosto muito. Eutanásia. Muito legal. Gente, um prazer, mais uma vez, mais um episódio do Newcast concluído com sucesso. E excepcionalmente, o nosso próximo episódio acontecerá numa segunda-feira, tá? No dia 23/12. Então, depois desse, o próximo, 23/12, será com Rodrigo Octávio, tá certo? Então, não percam. Lembrando que não vai ser na terça, 24/12, hein, gente? Segunda-feira, 23. Porque véspera de Natal, tá todo mundo ali cuidando para poder estar fazendo a sua ceia. Então, por isso, nós tomamos esse cuidado de antecipar o Newcast do Rodrigo Octávio para o dia 23/12. Cleiton, lembra a galera do Open Meet, nosso próximo evento? Vamos ter a nossa Open e é para você chamar geral. Vai ser uma festa fantástica com reconhecimento. Vai ser algo extraordinário, mostrando o plano. Então você precisa estar conectado porque é ali onde gera um ambiente extraordinário, uma conexão fora da curva. E é onde você tem que estar, você, os seus familiares. Então conecta geral, que vai ser de grande valia, tá? E trazendo aqui um pouquinho para finalizar o nosso Newcast, esteja conectado, manda esse link para geral, para a maior quantidade de pessoas que você puder. Por quê, pessoal? Por qual motivo? Assim como eu e a Lucinha tem aprendido em todos esses episódios do Newcast aqui na mesa, eu tenho certeza que você conectado aí também está aprendendo. E aprender é o que você pode fazer de melhor na sua vida. Porque uma coisa que ninguém arranca de você é o conhecimento que você adquire. Ninguém vai tirar. Podem tirar carro, pode tirar roupa, relógio, pode tirar seu sapato, roubar seu carro, fazer o que for. Entendeu? Mas o conhecimento ninguém arranca de você, é para a vida toda e desce com você
desce com esse corpo, né? Quando ele for descer para a terra ali, e ele vai descer junto ali o conhecimento, subir a alma, vai subir, ou destinar para algum lugar. Então, esteja conectado aqui na Nil, porque vai ser fantástico, tá? Tamo junto, um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima. É.